A gente vai falar um pouco sobre a formação embriológica do sistema urinário. E a composição se dá pelos rins, uréteres, bexiga urinária e uretra. O primeiro órgão que eu vou falar sobre a formação são os rins. A primeira formação renal que a gente tem acontece no começo da quarta semana e não tem função. A gente chama ele de pronéfro. O pronéfro, eles são grupos celulares e estruturas tubulares localizadas ainda na região do pescoço. Como eles não têm função, rapidamente se degeneram ao longo da semana. Mas aí parte dele vai persistir e vai auxiliar na formação de outra estrutura futura do mesonéfrio, que a gente vai chamar de ducto mesonéfrico. E aí a segunda formação que a gente vai ter, que é o mesonéfrio, ele vai começar no final da quarta semana. E esse já tem função. Ele vai funcionar por mais ou menos 4 semanas e são constituídos de glomérulos e túbulos mesonéfricos. Esses túbulos mesonéfricos, eles vão se abrir no ducto mesonéfrico maior e esse se abre na cloaca. A degeneração desse mesonéfrio, ele vai coincidir com o fim do primeiro trimestre, mas esses túbulos que fazem parte dele, no adulto do sexo masculino, vão originar algumas estruturas, que o equivalente seria os túbulos mesonéficos vão formar os dúctulos eferentes do testículo e o ducto mesonéfrico vai formar o apêndice do epidídimo. E aí o rim permanente, o metanéfro, começa a se desenvolver ainda na quinta semana, enquanto o mesonéfro ainda está funcionando. E só vai tomar o lugar do mesonéfro quando esse parar de funcionar, daqui a mais ou menos 3 semanas. O metanéfro é formado de duas partes: o broto uretérico, que é uma evaginação do ducto mesonéfrico, e o blastema metanefrogênico, derivado do cordão nefrogênico. Após ele se alongar o bastante, o broto vai penetrar no blastema e sofrer ramificações, que se diferenciam nos túbulos coletores ativos do metanéfro e depois se confluem e viram cálices maiores. Já os ureteres vão ser derivados dos divertículos do broto uretérico, e os rins no começo vão estar juntos ventralmente ao sacro, e conforme o embrião cresce caudalmente, vão se posicionando cada vez mais superiormente até atingir o abdômen na nona semana. A bexiga urinária. A bexiga se desenvolve principalmente da parte vesical do seio urogenital, epitélio. As outras camadas da parede vêm do mesênquima esplênico adjacente e, conforme a bexiga aumenta, os uréteres se separam pela tração da ascensão dos rins. O ducto mesonéfrico ele é absorvido posteriormente para formar o tecido conjuntivo do trígono da bexiga. Os orifícios dos ductos mesonéfricos movem-se juntos e penetram na parte prostática da uretra, e conforme as extremidades caudais desses ductos tornam-se ductos ejaculatórios, que essa parte da mulher ela vai se degenerar. Em relação à uretra, a maior parte da constituição do seu epitélio é derivado do endoderma do seio urogenital, e tanto nos homens quanto nas mulheres, o tecido conjuntivo e o músculo liso são derivados do mesênquima esplânico.